sabe? Eu não entendia, eu acho que o Internacional demorou realmente para fazer essas escolhas, embora eu entendesse a calma que o Inter tem que ter, porque tudo a gente explica, né? Não vendeu ninguém, entendeu? Já contratou errado no desespero, então eu entendo essa calma. Mas Nós aí temos vendo alguma os coisa vídeos... vazando aí, o Paulinho, no nossa caixa aí. Então, assim, mas vocês viram o mês de abril do Internacional? Vocês viram o mês de abril do Internacional? A concomitância de competições. Mas a gente sempre O soube Inter disso. precisa... Não. Saiu o calendário agora. Teve uns saiu. idiotas aqui que falaram isso. Ontem saiu... Tira o Ribeiro do programa. Seria maio, se não fosse Pelo maio, amor de seria Deus. agosto. Em Pelo algum amor momento de Deus, sempre cara. tem esses jogos. Mas posso o Baldassi explicar? sempre falou. Posso Pelo amor de explicar? Deus, cara. Posso explicar? Não. As datas vocês sabiam. Para. Os adversários não. Ribeiro. Vocês viram como é que o Ribeiro, início... 9 jogos em 28 dias. Ribeiro. 9 jogos. Vocês viram os adversários? Todo mundo aqui tá falando há horas. Vocês O viram os Inter precisa adversários? no mínimo de 30 Vocês caras. viram os adversários? Ou tu sabia? Tu tinha uma bola de cristal? Não, eu Tu sabia que seriam os adversários. Tu Você sabia vai jogar... que ia ser Fortaleza fora, Flamengo em casa, Todo mundo sabia que ia ser um dos 20. Para com isso. Baldassi, por justiça, o Baldassi está falando isso desde o começo. Ele tem direito de resposta. Pelo amor de Deus, Ribeiro Neto, vamos fazer assim, meu amado Ribeiro, meu amigo há mais de 20 anos, pessoa que eu prezo e tenho o maior carinho do mundo. Esta tua tese, Ribeiro Neto, que tu acabou de fazer, eu te sugiro que tu repita ela amanhã pela manhã, quando o senhor acordar na sua casa e se olhar no espelho. Repita para o espelho essa tua tese. E lembre do momento em que eu berrava, em que eu gritava e que tu dizia: calma, Baldasso, não tem dinheiro. Calma, Baldasso, paciência, as contratações vão vir. Faça essa tua tese para o espelho, Ribeiro Neto. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês deixarem eu participar do programa, que eu mantenho a minha tese da calma e tranquilidade. Eu acho que o Internacional não tem condições de fazer sobressaltos. Primeiro, porque não vendeu ninguém. Ou seja, e outra, já gastou dinheiro, por exemplo, com o Wanderson, que não é barato. Então, para evitar e amenizar os erros que aconteceram na última janela, eu entendo perfeitamente o tempo colorado. Agora, o que me chamou a atenção, e eu vou dizer de novo, né, porque as pessoas às vezes não querem ouvir. Uma coisa é tu saber as datas, tá? Bom, as datas estão aí, o calendário está aí. O que foi surpresa, o que foi diferente... Posso falar, CCD? Pelo amor O que de foi Deus, diferente... O César fica com esse... mas para parece com uma isso, pessoa, cara. né, interrompendo outra. incomoda. O que surpreendeu as pessoas no dia de ontem foi a definição dos adversários. O Internacional tem um início de campeonato brasileiro terrível. Deu azar. E isso faz valer uma outra questão, que o Internacional tem que aumentar o seu grupo, e aí eu vou voltar ao Luiz Adriano, que nessa condição passa a ter a sua importância, mesmo que não seja o seu eu preciso falar, que eu gostaria. Eu preciso falar. Deixa o Baldassi responder, senão o Baldassi vai surtar. Fala, Baldassi. Não, só para colocar então o seguinte, eu estou tentando respirar com isso que está dizendo o Ribeiro Neto, para as pessoas entenderem em casa. Sim, o Ribeiro tem razão, o abril do Inter é terrível, tá? O abril, prestem bem atenção no mês. O Internacional tem mais 9 dias, 9 dias para inscrever jogadores no gauchão. Boa parte destes que estão negociando, ou grande parte, se vierem, não serão inscritos no Campeonato Gaúcho. Então, há grande chance de as contratações do Internacional nesta janela caírem de paraquedas no mês de abril, sem nunca ter jogado uma partida oficial, porque não vão ter podido jogar o gauchão. Então, é essa situação que o Inter se coloca neste momento, por ter demorado para contratar. César Dias. Ribeiro, eu sei que o Inter pegou adversários difíceis. Estamos concordando com o Ribeiro no final das contas. Não. Obrigado. Eu tô impressionado com a tua forma de movimentar a tua tese. E eu tô muito incomodado com a tua opinião. Por que, CCD? Porque neste espaço, Fabiano Baldasso, Meneghetti, eu, falávamos, 22 não dá para encarar.
Mas ninguém disse que dava 22. Estamos com... Vocês disseram, Não, tu disse que dava. E tu disse que dava também. Vocês dois disseram. Você amassou o roteiro aí. Não, eu não quero saber do outro. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão mexendo com a intelectualidade dos nossos telespectadores. Porque não é porque vocês falaram sim aqui. O senhor Ribeiro Neto O quê? e o senhor João Batista Peraí, Filho. o quê? Vocês falaram que não precisava, que o tempo colorado, não sei o quê. O mundo inteiro sabia. Tu não sabia que era o Flamengo, mas podia ser o Fluminense. Tu sabia que o jogo ia ter. Não é diferente. Faz diferença. Não faz é diferença diferente. tu estrear contra o Não Bahia. é diferente. Quero te comunicar que E o aqui, ó, Fortaleza ontem eu que fez vou 3 a falar 0 no agora. Bahia Eu fora de que casa. vou falar agora Sim, mas nesse tu já programa. tá falando. Não, eu tô quieto ouvindo vocês fazer Mas tu teses tá esdrúxulas. há 2 minutos só O falando. negócio é o seguinte, ó. Se o Inter não contratar, o Inter entra no Campeonato Brasileiro e na metade de abril o Inter vai ter que botar o preparador lá, o assessor do Mano no banco de reserva, senão não tem banco pra jogar. Tá bom. Vocês estão brincando? Falou? Vocês? Tu acha que... Agora eu tu posso achando falar? justo isso? A saudade que eu tenho do Meneghetti. O Meneghetti ia te mandar fora do programa Tá. agora. Sem vergonha esse JB, cara. Ele falou, pediu pra falar, agora eu vou falar. 2 coisas, tá? 2 coisas. A primeira situação. Eu nunca disse que o Inter ficaria só com 22. O Inter estava enxugando e sempre se disse, lembra que nós falamos aqui, Mano Menezes falou que a estratégia era esperar fechar a janela na Europa para depois trazer 3, 4 jogadores. Primeira questão, porque tem o que eu acho e o que o Inter vai fazer. O Inter nunca disse que ficaria com um grupo desse tamanhozinho. Que era para ter os titulares mais um em cada posição. Tu dissesse isso. Deixa eu falar. Eu te ouvi. São 2 coisas. Primeiro, a informação do Inter. O Inter sempre disse, tiramos 10 jogadores, abrimos 10 milhões de reais na folha e num segundo momento, com esse dinheiro, iremos contratar 3, 4, 5 jogadores. O 5, o 8 e o 9, que estava pedindo o velho do bingo lá, Fabiano Baldasso. Então, o plano do Inter sempre foi aumentar o elenco. Nunca foi ficar com o elenco reduzidinho. Então, esse é o primeiro ponto aqui. O Inter... Ponto, nova linha, e eu sempre digo que a minha missão aqui é a mais difícil porque eu dou informação e principalmente, de vez em quando, tem que me arriscar a dar uma opinião. A minha opinião, o que eu acho, o que eu gostaria, era um elenco reduzidíssimo, de 25. Mas que seja um cara assim, olha, só vem se o cara for realmente, Bustos e Mário Fernandes, assim, 2 ótimos laterais. Ah, mas o terceiro, pega da base. Ah, mas o da base não tá pronto, improvisa um lateral. Tu paga, hoje no Brasil, tu paga pelo terceiro reserva 100 mil mensais, ou seja, tu gasta 1,5 milhão com ele, porque tem férias, 13º e mais premiações, 1,5 milhão com um terceiro lateral que vai jogar 6, 7 jogos no ano. Esta é a minha visão. Eu vou agregar. Eu teria um elenco de 25 jogadores. Vou agregar. O Inter sempre disse, reduzimos a folha para depois aumentar. Então não coloca que critica o Inter pelo que eu penso, porque é injusto com o presidente do Internacional. Não é isso. Eu Não é estou verdade. criticando a ti, não é o Internacional. Tá bom. Tu Então, tu que acha fez o essas decisões. beleza. E tu, Ribeiro, tá tentando mudar a tua tese. Não, senhor. Ô, Baldasso, tá difícil vocês de aguentar isso aqui. Vocês estão falando uma coisa e nós outra. Ah, tu acabou de dizer que era pra contratar. Sabe quem? Vou dizer qual é. Tu tá fazendo diferença entre o caroço e o recheio. Porque nós estamos falando em agregar qualidade, não em enchimento. Enchimento é uma coisa. Ele quer ter quantidade. Uma coisa é então... o número de jogadores no grupo. A outra coisa é quem vai contratar para jogar no time titular. O Grêmio no site, Baldasso, tem 34 jogadores. Desses 34, tem uns 40% que o César Cidade Dias não quer nem ver. E é justamente os 40% que o torcedor não quer nem ver que eu não gostaria que contratasse. Eu, para mim, prefiro ter Borré, eu sei que é um nome difícil, mas tá, só pra galera entender, Borré, o Ener Valencia, Alemão, e aí tá, compõe com o Luca, porque se tu não tiver, tu bota o Pedro Henrique, tu vai ter bom desempenho também. O Pedro Henrique improvisado, entre aspas, como centroavante. Eu prefiro assim, mas tudo bem, vai ter Luiz Adriano, provavelmente vai vir um outro cara do nível do Luiz Adriano, o Alemão, o Luca, e vai ser um monte de nota 7. Vai. Pois é, o problema é esse, JB. O problema é que tu e o Ribeiro assumem, nesse instante, uma posição altamente arrogante de quem não admite o erro.
Sabe por quê? Porque quando o Baldassi e o Meneghetti berravam por contratações e vocês diziam que não tinha que ter pressa, vocês argumentavam da seguinte forma: não, é que o Inter está vasculhando o mercado. Olha o que disse o Mano, tem que ser a contratação cirúrgica que resolva o problema. Não, Baldasso, estão esperando fechar a janela europeia de 31 de janeiro, que aí os bons jogadores não vão mais se movimentar lá e vão aceitar as propostas do Inter. Aí eu te pergunto, o Luiz Adriano e o Arangues tu não conseguiria contratar antes do final da janela europeia? Eles não têm nenhuma movimentação para fazer dentro do futebol europeu. Onde estão as contratações que são soluções? A tese de vocês foi para o ralo, porque a argumentação que justificava para vocês a demora do Internacional não se confirmou. Luiz Adriano e Arangues não são contratações criativas e não são contratações que resolvem o problema. São contratações óbvias, soluções que sempre se tomou no Rio Grande do Sul, de repatriar um jogador que uma vez, há 10 anos, deu certo no Internacional. Vocês estavam errados. Simples. Baldasso,